Olá a todos, eu sou o Rivaldo Alexandre, como muitos já me devem conhecer. Primeiro deixar um recado, eu espero que vocês estejam a cumprir com as medidas de prevenção e combate ao Covid-19, não se podem esquecer. E agora já posso dizer que estamos novamente para mais uma aula de Biologia Celular, cá no Núcleo Académico Mitocôndria. Hoje vamos falar de membrana celular, uma estrutura super importante na constituição da célula, não só dos seres eucariontes, mas também para os seres procariontes. Para quem assiste às nossas aulas, sabe por que falamos nesse momento dessas duas células, né? Célula eucariota e procariota, porque na aula passada fizemos já uma diferenciação das duas. Então estamos mais uma vez aqui para abordarmos e discutirmos esses assuntos relacionados com a biologia celular. Eu, em primeiro lugar, apresento-vos essa imagem que vocês estão aqui a ver na tela, que nos mostram grupos militares. Aqui temos militares a marcharem e aqui militares em parada. Vocês sabiam porque que eu mostro-vos essas imagens? Elas têm um objetivo. Será que vocês sabem? Deixa que eu vos mostre o vídeo que vem aqui a seguir para ver se vocês vão conseguir dar conta qual é o meu objetivo com isso. Então, conseguiram prestar atenção? Eu mostrei-vos esses vídeos, este vídeo e aquelas imagens no princípio, porque elas têm um significado. O que é que elas representam? Elas representam grupos que promovem uma grande função num determinado território, que esta mesma função é desempenhada por essa estrutura super importante que nós vamos aqui abordar, que se chama membrana celular. Então, a grande função que desempenham estes grupos que nós apresentamos aqui há pouco tempo, desempenha também esta estrutura. Por isso é que sempre que nós olharmos para estes grupos no nosso território, devemos olhar com respeito, porque elas representam identicamente as estruturas que também nos protegem. Esses grupos nos protegem, nós pessoas, dos malfeitores. E esta estrutura que nós estamos a abordar, esta que está aqui, também nos protege das outras estruturas vivas e não vivas, como os vírus, malfeitoras que tentam agredir o nosso organismo ou a nossa integridade. Ok? Não se esqueçam dessa função. Por esse motivo é que apresentamos essas imagens. Então vamos agora abordar sobre as generalidades da membrana celular. Quais são os meus objetivos? Por que é que eu trago esta aula para vocês? É que no final eu gostaria que todos vocês fossem capazes de descrever a constituição da membrana celular, bem como as características dos diferentes tipos de permeabilidade. Então, nós vamos conhecer as permeabilidades, ou os tipos em que a membrana apresenta-se permeável ou não, apresentar as principais funções dessa membrana, e uma delas nós já falamos, foi aquela que apresentamos no princípio. Pretendemos também que vocês no final consigam compreender os diferentes tipos de transporte da membrana celular, que também já é mais uma das funções que a membrana apresenta. Então, para os mais atentos, já sabem que estamos a falar de duas, ou que já falamos de duas funções. Uma relacionada com e outra relacionada com os transportes, conforme está aqui. Então, tenham de prestar atenção. No primeiro bloco, nas primeiras aulas, nós falamos da célula primitiva, com o colega futuro. Depois falamos da microscopia, depois da teoria celular, e vejam a sequência de aulas que nós estamos a caminhar para que todos percebam de forma escalonada e que não haja uma dispersão do conhecimento. Por isso é que todos devem assistir à aula 1,
aula 2, 3, 4 e assim sucessivamente, para poderem perceber tudo aquilo que nós estamos aqui a abordar. Porque na aula passada nós falamos sobre generalidades da célula eucariota animal. Aí aprendemos alguns conceitos, falamos da constituição da célula eucariota e hoje estamos a falar especificamente de um dos constituintes da célula eucariota animal, que na verdade também apresenta-se tanto na animal como na vegetal. E desse animal e vegetal eucariota também encontra-se presente na célula bacteriana ou nos seres procariontes. Então tenham de prestar atenção, porque na aula passada nós até falamos que a membrana celular não serve para diferenciar célula eucariota de procarionte, nem tampouco célula eucariota animal de célula eucariota vegetal. Então aqui temos uma célula em que esta membrana representa sempre a estrutura mais externa de uma célula eucariota animal. Ok? Ela representa sempre a estrutura mais externa de uma célula eucariota animal. Porque nós, da vez passada, falamos que a célula eucariota animal ela apresenta-se estruturalmente constituída por 3 elementos básicos, que são a membrana, o citoplasma e o núcleo. Então, a membrana é isso que nós estamos a abordar aqui. Então, o nosso sumário está organizado da seguinte forma. Vamos falar um bocadinho do historial. Uma aula muito breve, não vamos falar muito. A localização, que vocês também já ouviram. A estrutura, propriedade e constituição desta membrana, que são perguntas de prova. Tem de prestar muita atenção. E a função. Lembrem-se dos nossos objetivos lá atrás. O que é que eu gostaria que vocês, no final, pudessem responder? Porque falar de membrana é um mundo. Olhem que nessa altura do coronavírus, um dos grandes objetivos na utilização do sabão com água, ou da água e sabão, é a destruição de um dos componentes da membrana celular, que fazem parte da parede celular. Estão a ver como é importante falar de membrana celular? Então, a respeito do historial, apraz-me dizer que em 1885, 2 grandes pesquisadores chamados Nahel e Kramer, eles falaram que a célula encontra-se constituída por uma estrutura que envolve ela. Eles observaram e viram que esta célula tem uma estrutura na sua região mais externa que lhe dá cobertura e chamaram então esta de membrana celular. Em 1899, depois apareceu um outro cientista, chama-se Hoverton, que observou que, na verdade, esta estrutura, ele olhou para substâncias que passavam por esta estrutura, mas ao passarem nessa estrutura, as substâncias mais solúveis apresentavam uma rapidez ao atravessar esta estrutura. Quer dizer que quanto mais solúvel for essa substância, mais rápida estas atravessavam esta superfície ou esta membrana. É que, com base a esse estudo, ele descobriu a presença dos lípidos na membrana celular. Isso foi em 1899 por Hoverton. Okay? Ele fez a descoberta dos lípidos na membrana celular. Depois de algum tempo, em 1925, 2 outros grandes pesquisadores, que chamam-se Garter e Grendel, diante das suas descobertas também, eles começaram a fazer já os propósitos da estrutura da tal membrana celular. Lembrem-se que estes 2 foram os primeiros a abordarem sobre a estrutura ou a constituição estrutural da membrana celular. E o que é que eles disseram? Que ela apresentava-se constituída por 2 camadas fosfolipídicas apenas, ok? Disseram que apresentava-se constituída por 2 camadas fosfolipídicas apenas, em que a região externa era hidrofílica, a região interna era hidrofóbica, e pararam por aí. Não descobriram nada mais. Por isso é que depois de um tempo, em 1935, apareceram 2 outros cientistas que atualmente já têm sido abordados em algumas instituições, fazem parte de algumas literaturas de biologia celular, né? Davison e Daniel, que fizeram uma revisão no modelo de Garten e Grendel. Eles disseram que
esta membrana celular, ela apresentava-se uma constituição trilaminar, em que, baseado nas descobertas passadas de Grendel e Garden, é que, além da constituição fosfolipídica, apresentavam-se também proteínas. Só que estas proteínas que eles frisaram, elas faziam parte da cobertura externa desta membrana ou desta camada de fosfolípidos, tanto na região mais externa como na região mais interna. Disseram que, ao longo de toda a membrana, as proteínas faziam cobertura. Só que, com base nessa descoberta, embora ela seja um bocadinho insuficiente, porque não conseguiu responder tudo, eles conseguiram notar algo muito importante. Eles notaram a presença dos poros através da membrana celular. É daí que, em 1972, apareceram dois outros cientistas que todos nós conhecemos, Singer e Nicholson, que, baseados nos estudos feitos pelos seus outros colegas cientistas anteriormente, eles reformularam essa teoria, dizendo que poros, sim, apresenta, mas ela, devido à presença de lípidos e as proteínas, ela não é uma estrutura rígida, ela apresenta uma certa fluidez, porque as suas estruturas, os seus elementos que a constituem, conseguem exercer uma certa mobilidade. E que, na verdade, do ponto de vista quantitativo, aquilo que é a composição dos elementos que constituem a membrana celular, as proteínas não apresentam uma quantidade que vai cobrir toda a região da membrana celular, ok? Que ela apresentava-se, sim, constituída por uma bicamada fosfolipídica, mas que as proteínas que a constituíam, ou que constituem-na, não fazem parte da cobertura completa. Elas apenas, algumas estão na região externa, que nós já vamos conhecer daqui a pouco, outras encontram-se muito mais internas ou atravessando a região externa da interna. Conseguiram perceber? Então, com base nesta imagem, isto baseando-se nos estudos de Singer e Nicholson, que disseram que ela apresentava uma bicamada lipídica, conforme aqui nós estamos a ver, uma camada de fosfolípidos, aqui temos as cabeças de fosfolípidos e aqui temos as nossas hastes, né? Estes nossos pauzinhos estão aqui dos lípidos. Okay? Esta é uma das camadas e esta é outra camada. Portanto, essas duas vão constituir a bicamada lipídica. E as proteínas que eles frisaram são estas. Esta é uma e esta é outra. Estas são as proteínas periféricas, que, de acordo com os seus estudos, eles também viram que as proteínas, elas são, em detrimento da sua localização, elas podem ser periféricas ou integrais, ok? Algumas estão localizadas nas regiões externas ou a nível do exterior, em contacto com uma outra estrutura, porque estas proteínas podem ter contacto ou podem formar complexos ou agregados com os lípidos ou com os carboidratos, formando então as glicoproteínas. E não podemos nos esquecer que todas essas proteínas que constituem ou que fazem parte da constituição da membrana celular desempenham uma função específica. E esta função específica que elas desempenham vão também favorecer funções da própria membrana celular. Então, os lípidos que constituem a membrana celular são basicamente são três tipos de lípidos: o colesterol, os fosfolípidos, ok? Os glicolípidos ou alguns lípidos conjugados. Nós não vamos abordar muito de lípidos para não sermos muito longos ou muito extensos, porque também não é nosso objetivo abordarmos muito de lípidos. Então, com base na localização, já sabemos que ela encontra-se localizada na região mais externa da célula. Isso se estivermos a falar de membrana celular. Porque, na verdade, na célula no geral, nós não encontramos membrana apenas na região mais externa. Lembrando que esta faz parte da membrana celular, ou que esta é a membrana celular. Porque existem estruturas internas, estruturas que estão no citoplasma, que também apresentam-se constituídas por membranas. São aquelas estruturas que fazem parte das organelas endomembranosas. São aquelas organelas que, independentemente da membrana citoplasmática,
ou da membrana celular, elas apresentam uma membrana independente. São chamadas organelas que fazem parte do sistema de endomembranas, ou organelas endomembranosas. Exemplo dessas organelas são os lisossomas, o complexo de Golgi, os retículos, o próprio núcleo também apresenta uma membrana, que é uma estrutura super importante. Mais uma vez, reitero a importância da membrana celular. Por quê? Porque esta membrana no núcleo é um dos elementos que nos permite diferenciar uma célula eucariota da célula procariota. Lembrem-se, se tiverem dúvidas, assistam às aulas anteriores. Então, aqui, com base na estrutura ou a constituição, é a mesma coisa. Em termos de composição, cabe-me dizer que ela apresenta-se composta por 52% de proteína. Ela tem 52% de proteína, tem 40% de lípidos e 8% de glícidos. Então, se nos perguntar quais são os elementos, ou quais são as estruturas, ou quais são as substâncias que constituem a membrana celular, essencialmente, nós temos que dizer lípidos, proteínas e açúcares, ou os glícidos, porque ela é uma membrana fosfolipídica, ok? Apresenta lípidos, principalmente do tipo fosfolípidos, aqueles que estão esterificados por um grupo fósforo, ok? Depois, apresenta proteínas e apresenta os glícidos, em que a sua composição é feita por 52% de proteínas, 40% de lípidos e 8% de glícidos, ok? Esta é a composição feita por Singer e Nicholson. Com base no seu estudo, falaram que a estrutura da membrana celular é baseada nesses critérios. Isso não podemos nos esquecer também. Em relação às suas propriedades, a propriedade de plasticidade vesícula da membrana celular, o que é que isso quer dizer? É uma coisa muito fácil. A plasticidade quer dizer que corresponde à capacidade da membrana formar ou fundir-se, formando outras membranas ou outras vesículas sem que ela perca a sua continuidade. Quer dizer que se eu tenho aqui uma membrana celular e entra uma estrutura, ela consegue formar uma outra estrutura a partir desta, mas não perde a sua continuidade. Quer dizer que não fica um espaço. Por quê? Porque ela tem esta propriedade de plasticidade. A mesma coisa acontece no processo de divisão celular. Lembrem-se, quando uma célula se funde, forma outra, isto faz parte também da plasticidade. Não há uma superfície de separação, ok? Não há descontinuidade. Por quê? Porque ela tem esta propriedade. Isso acontece também no processo de transmissão de sinais na fenda sináptica. Mais à frente, quando nós abordarmos sobre as especializações da membrana, vocês vão perceber isso. Em relação às vesículas, isso também está relacionado com a formação de vesículas. Depois vamos falar sobre o complexo de Golgi. Vocês verão que o complexo de Golgi participa na formação dos lisossomas. Vocês vão entender. Por isso é que vocês têm de assistir todas as aulas. Tá? Em relação à simetria, só o nome já nos diz tudo. Quer dizer que ela não é simétrica. Por quê? Porque ela apresenta composições e estruturas, algumas vezes diferentes. A estrutura de base não falha, fosfolípidos e proteínas. Mas existem membranas que apresentam algumas especializações em detrimento da função que elas vão realizar. Logicamente que as membranas celulares das células hepáticas são diferentes das membranas celulares das células dos olhos, das células da pele. Por quê? Porque elas apresentam uma especificidade na realização da sua função. Isso também está relacionado com a composição destas. Perceberam? Depois, em relação à dinâmica, é aquilo que disse Singer e Nicholson. Ela não é estática, ela apresenta uma certa mobilidade devido aos elementos que a constituem. Um deles é a proteína. As proteínas constituem a membrana celular. Elas facilitam a movimentação. Aqueles movimentos de rotação lateral entre as proteínas vão promover uma mobilidade a nível da membrana celular, o que promove o seu dinamismo, por isso ela não é estática. A selagem
A selagem não é nada mais do que a capacidade da membrana se regenerar. Isso está também relacionado com um processo de entrada de partículas grandes, conforme nós vamos abordar no processo de endocitose, no processo de fusão, quando a célula de defesa capta ou vai fazer a fagocitose de um patógeno, uma substância estranha, um micro-organismo, ela vai promover esta fusão. E depois tem a selagem, que é a regeneração. Ou que se perder qualquer porção da membrana celular, ela consegue sozinha, com a ajuda de outros elementos que vão fornecer substâncias para a sua reconstituição, ela consegue se reconstituir e formar pedaços que vão promover a nova formação da região da membrana que foi perdida. A permeabilidade. A permeabilidade é uma super propriedade da membrana. Ela seleciona tudo aquilo que entra e tudo que sai, devido à presença das substâncias que ela tem na sua estrutura, que vão lhe conferir um caráter hidrofílico e um outro hidrofóbico, um que tem ou que apresenta relação ou afinidade com a água e outro que não apresenta afinidade com a água. Isso vai lhe conferir esta propriedade de ser apolar com umas e de ser polar com outras. Isso vai favorecer a permissão da passagem de substâncias de um tipo e a permissão de passagem de substâncias de outro tipo. Ok? Então, em termos de funções, algumas propriedades também constituem ou representam funções da membrana celular. A proteção é aquela que nós falamos. Por que ela tem função de proteção? Porque ela é a estrutura mais externa e apresenta elementos que vão impedir a entrada de substâncias. E essas substâncias podem ser substâncias agressoras ou que vão promover alguma agressão e, consequentemente, podem matar a célula. Então, ela nega que essas substâncias entram. Por quê? Devido a algumas estruturas que ela apresenta. Uma dessas estruturas são as glicoproteínas, que formam o glicocálice. O glicocálice é uma estrutura que tem a função de promover o reconhecimento da célula. Porque na célula não entra qualquer coisa. Olhem que ela tem a função de permeabilidade. Tudo aquilo que deve entrar deve ser comunicado internamente. O núcleo deve saber que vai entrar qualquer uma substância. E ele vai permitir ou vai negar. Por isso é que essa função de reconhecimento é muito importante graças aos elementos que a constituem. Ok? Por isso é que, muitas das vezes, quando nós temos uma doença infecciosa e as nossas células de defesa não conseguem combater ela, ou quando conseguem combater ela, o que elas fazem? Quando a célula infecciosa entra para o nosso organismo, ela procura uma célula e quer invadir esta célula. Ela não consegue penetrar esta célula, por quê? Porque nós temos uma capacidade, as células têm uma capacidade de reconhecer e vão identificar que esta célula não é nossa e deve ser eliminada. Deve ser eliminada. Aí o organismo começa a combater, promove a morte, a fagocitose desta célula que não nos pertence e a célula morre. E quem faz isto? Se nós lembrarmos as primeiras imagens que nós mostramos neste vídeo. Aqui quem faz são as Forças Armadas. Eles têm a função de nos proteger. Eles protegem um território. Ok? Por isso é que vocês devem perceber as ideias que nós mostramos no princípio para correlacionar ao longo da nossa aula. Depois, uma outra função é a regeneração. Sabe onde acontece a função de regeneração? Bem simples. Num dos tipos de transporte da célula. Os transportes em massa ou os transportes em grandes quantidades, quando acontece fagocitose, depois o fagossoma entra na célula, ou, para ser mais específico, nos processos de endocitose ou de exocitose, há uma regeneração. Quando um pedaço da membrana se perde, há também a regeneração. Na verdade, a regeneração também faz parte das propriedades, quando nós falamos da selagem. Okay? Por isso é que eu disse que alguns itens das propriedades também fazem parte das funções da própria membrana celular. A função de transporte está muito relacionada com a permeabilidade seletiva.
A função de transporte é aquela que diz respeito à capacidade da membrana em permitir a entrada ou a passagem de substâncias do meio externo ou extracelular para o meio intracelular e do meio intracelular para o meio extracelular. Mas, lógico, obedecendo à permeabilidade. Quer dizer que se a célula não estiver permeável a nada, não há transporte de nada. Percebemos até aqui? Essas são basicamente as funções que a membrana celular desempenha. Em relação à permeabilidade, nós temos que conhecer também os tipos de permeabilidade. A membrana pode ser permeável, isso de acordo com a sua permeabilidade. O que quer dizer? Que ela permite a passagem do soluto e do solvente, quer dizer que ela está permeável a tudo. A impermeável está nervosa, não permite a passagem nem do solvente, nem dá um pouco do soluto, está nervosa. A semipermeável, ela começa a selecionar. Ela permite a passagem do solvente, mas não do soluto. E quando é que ela está seletivamente permeável? Quando ela permite a passagem do solvente e alguns tipos de soluto. Então, se nós retirarmos esta membrana que está impermeável e ficarmos com permeável, semipermeável e seletivamente permeável, se tivermos que fazer um resumo disso, o que isso nos quer dizer? O que é que nos mostra? Que, com exceção da membrana impermeável, todos os tipos de permeabilidade da membrana permitem a passagem do solvente. Por isso é que é importante beber muita água, ok? Porque o solvente universal faz parte de todas as reações metabólicas, tá bem? Então, com base ao transporte, eu gostaria de vos dizer que na célula existem essencialmente, na sua membrana celular, existem essencialmente dois tipos de transporte. Um que é o transporte ativo e o outro que é o transporte passivo. Perceberam? Ativo e o passivo. Portanto, para falarmos dos dois tipos de transporte, ou para diferenciarmos os dois tipos de transporte, nós temos que ter em conta dois critérios. Um, o gasto energético, e o outro, o gradiente de concentração. Sabem o que é que isso quer dizer? É uma coisa muito simples. É que quando o transporte for ativo, com base a isto que nós temos aqui, gasto energético e gradiente de concentração, quer dizer que esse transporte gasta energia e não obedece o gradiente de concentração. E quando ele é passivo? Ele é passivo quando não gasta energia e obedece o gradiente de concentração. Vou repetir. Ele é ativo quando gasta energia e não obedece o gradiente de concentração. E quando é que ele é passivo? Quando não gasta energia e obedece o gradiente de concentração. Falar de gradiente de concentração é uma coisa muito simples. Quer dizer que se eu tiver esta quantidade de água até aqui e na célula tiver a decorrer um transporte passivo, ela não vai gastar energia. Quer dizer que não necessariamente serão utilizados ATPs para que este transporte esteja a ocorrer, mas haverá uma obediência no gradiente de concentração. Quer dizer que a passagem da substância tende a ser equitativa. A quantidade de substância que sai de um lado para o outro deve ser a mesma. Quer dizer que não pode ser assim. É que se for assim, nós já não estamos a obedecer o gradiente de concentração. É o que ocorre no transporte ativo. Passa tudo, entra tudo, passa tudo, entra tudo, passa tudo, entra tudo. As substâncias estão concentradas em grande parte num lado, saem, vão para o outro lado, este lado fica sem nada, as que estavam lá saem de lá, vêm aqui para dentro. Isso acontece numa coisinha muito linda que nós vamos falar também daqui a pouco. Então, com base ao transporte ativo, um dos grandes exemplos ou tipos de transporte ativo que ocorre, que eu já vos dizia que íamos falar, é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio está muito relacionada também com a capacidade de realizarmos as funções nervosas. Para haver transmissão de impulsos nervosos, deve haver funcionamento dessa bomba de sódio e potássio. E lembrem-se o que eu vos disse àquela hora dos critérios para ser transportativo, o que deve haver? Gasto de energia e
não obedece o gradiente de concentração. O gasto de energia. Será que alguém que não come consegue ter funções nervosas bem apuradas? Ou vou perguntar de uma outra forma. Lembrem-se quando às vezes nós não comemos. O que é que temos? Fraqueza. Por quê? Porque as nossas células de defesa não estão a funcionar em condições. Por quê? Porque não há açúcar. E por que do açúcar? Porque o açúcar é que promove a energia. Qual é a energia? O ATP. E qual é a importância? É que ele é utilizado para o funcionamento da bomba de sódio e potássio. Por quê? Porque a bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo. Mas por quê? Porque o transporte ativo só ocorre com gasto energético. Perceberam? Então, o transporte passivo tem dois grandes exemplos. Um que é a difusão e o outro que é a osmose. A difusão ainda assim pode ser simples ou facilitada. E a osmose? A osmose. Difusão não é nada mais do que a passagem de substâncias de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Por que uma é simples e a outra é facilitada? Se eu quiser sair dos combatentes até o quilamba, a centralidade, e me disserem, vai a pé, e vem uma outra pessoa e me diz, não, vai de carro. Quem me facilitou? Aquele que me disse para ir de carro. Por quê? Porque ele me deu algo que vai me facilitar o meu transporte de um local para o outro. A mesma coisa acontece na célula. Quando a difusão for facilitada, quer dizer que as substâncias estão a ser passadas através de uma estrutura que promove ou que facilita essa passagem. Que nas células são as proteínas. Elas têm um nome específico. São as permeases. Então já falamos de uma das funções das proteínas da membrana. Tem função de reconhecimento, lá o glicocálise, tem função de transporte, fazem parte da constituição estrutural da membrana celular. Temos aqui já 3 funções da membrana celular. Então, diferente da difusão simples, é só apenas aquela que não apresenta nenhuma permease que vai facilitar a passagem da substância, desde que estas estejam a sair de um local ou a passar de um local de maior concentração para o local de menor concentração. E vocês poderão encontrar ainda outros termos como de um meio hipertônico para um meio hipotônico, porque a tendência do transporte passivo é haver isotonia, okay? Um equilíbrio no transporte ou na passagem das substâncias. E há livros, há literaturas que dizem que a difusão ocorre apenas com solutos, diferente da osmose que ocorre em solventes. A osmose é muito simples. Perceber a osmose é muitas das vezes quando nós vamos à praia. Ficamos muito tempo na água, lá na água do mar, né? Obviamente. Estamos a nadar, não queremos sair da praia ou da água. O que é que notamos com a nossa pele quando saímos do mar depois? Ficamos com fome. Notamos com a pele. Fica toda enrugada. Sabem porquê? Porque ela perdeu água. Mas onde é que mais tem água? No meu corpo ou no mar? No mar. Então por que a água saiu do meu corpo e foi no mar? Porque através de uma concentração de soluto, que este soluto é o sal, que eu tenho tanto aqui na minha pele como no mar, então há troca de substâncias. Só que essas substâncias elas passam do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. A água é extraída da célula para o espaço extracorporal. Está bem? Perceberam? A osmose não é nada mais do que a passagem de substâncias do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ou o meio, ou a região hipotônica para a região hipertônica. Tá? A diferença em termos de passagem de substâncias na difusão e osmose é que na difusão elas saem do local de maior para menor e na osmose de menor para o maior. Para vocês não se esquecerem, exemplo de difusão, pensem na nossa respiração. Onde é que tem maior oxigênio? No nosso organismo ou no meio ambiente? No meio ambiente. Então o que é que eu faço para respirar?
Este ar que chega nos pulmões, para entrar na nossa corrente sanguínea, ocorre um processo de difusão, nada mais do que a retirada do oxigênio em maior concentração que veio do meio ambiente para dentro dos vasos sanguíneos que está em menor concentração. Ok? Esta é a troca de gases. Então, aqui vamos apresentar um vídeo para vocês perceberem, na verdade, os tipos de transporte. Vejam que está a ocorrer o transporte passivo. Esta é a difusão facilitada, porque as substâncias estão a passar aqui através desta proteína, são as permeases. Aqui já está a haver um transporte ativo. Vejam que esta é a bomba de sódio e potássio, e que haverá um gasto de energia. Olhem aqui a energia a ser gasta, o ATP. Então, um grupo fosfato foi utilizado para fazer funcionar esta proteína. Deixou de ser adenosina trifosfato e passou a ser adenosina difosfato, porque um fosfato se perdeu para a movimentação desta proteína. Perceberam? Então, depois disso, há um outro tipo de transporte, uma particularidade nos tipos de transporte, que é o chamado transporte em massa, ou transporte em grandes quantidades, que na verdade também é um tipo de transporte ativo. Esse transporte, ele encontra-se constituído ou representado por endocitose e exocitose. Nada mais do que entrada e saída de substâncias para a célula ou para o citoplasma, ok? E em detrimento do tipo de substância, se for uma substância com uma composição líquida ou composição sólida, nós vamos chamar esta de fagocitose se for uma substância de composição sólida, como por exemplo acontece na degradação ou na morte de bactérias, porque acontece um processo de fagocitose pelos macrófagos, e a pinocitose, quando forem substâncias líquidas, ok? Então, se observarmos uma endocitose, devemos sempre ter atenção se são substâncias líquidas ou sólidas que estão a ser degradadas. Se forem líquidas, é pinocitose. Se forem sólidas, vamos chamar de fagocitose. E após estas substâncias serem utilizadas ou serem degradadas no interior da célula, o processo de saída destas nós vamos chamar de exocitose. Ok? Perfeito. Então vamos ver este vídeo para compreendermos mais. This is a cell that secretes large molecules that are unable to pass through the lipid bilayer of the plasma membrane. They leave the cell instead by a process known as exocytosis. After production in a system of membranes called the endoplasmic reticulum, the molecules are packaged in a small sac of membrane called a vesicle. The vesicle moves to a stack of membranes called the Golgi apparatus. Their membranes merge, and the vesicle releases its contents for modification. As the molecules leave the Golgi apparatus, they are again packaged in a vesicle, which moves to the plasma membrane. As membranes merge again, the contents leave the cell without actually crossing the plasma membrane. Vejam a regeneração da membrana celular. Aqui a membrana está se regenerando. Houve exocitose, agora está a haver endocitose. Isto é uma fagocitose. O tipo de endocitose é fagocitose, porque são substâncias sólidas, não são líquidas. Perceberam? Primeiro houve saída, que é a exocitose. Depois houve um exemplo da entrada de substâncias através da membrana, e que por serem substâncias sólidas, esse processo é chamado de fagocitose. Dentro da endocitose, salvo o pleonasmo, esta é a fagocitose, porque são substâncias sólidas. Agora, se fossem líquidas, seria pinocitose. Estamos? Ok. Então, para terminar, eu deixo estas perguntas. Para não ficar de graça, vocês vão me pagar com estas perguntas.
A primeira pergunta vai ser: como se chama o compartimento celular mais externo nos eucariotas? Vocês vão responder porque todas estas respostas estão dentro desta aula. Explique duas funções deste compartimento. Se vocês não recordarem qual compartimento estamos aqui a falar, não vão conseguir responder nenhuma delas. Foi uma rasteira. Então, todas as perguntas estão aqui, estão ao vosso alcance. Vocês conseguirão naturalmente responder estas perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Assistam todas as aulas, desde a número 1 até as contínuas, para terem um conhecimento de seguimento. Tá bem? Não venham apenas assistir à quarta, nem à terceira. Começam a assistir a partir da primeira. Temos muitas aulas bué fixes que virão a seguir e espero que todos vocês gostem. Tchau.